Gravando. Bom, boa noite. Meu nome é Gilson, sou professor do Departamento de Genética da UERJ e hoje temos mais uma reunião do nosso núcleo da BC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, estamos no modelo remoto, então tem essa possibilidade da gente chamar professores de outras universidades, especialistas de outras áreas, para estar junto com a gente com mais facilidade. Então, hoje temos aí a presença do Felipe Abreu de Oliveira. Eu vou pedir para eles se apresentarem para não me enrolar aqui, que são dois, ainda mais são dois, é mais difícil ainda. E o professor Arthur Artson, que é da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Tá? Bom, vou pedir para, se vocês quiserem fazer perguntas, podem deixar no chat, aí vão deixar para o final, e aí eles vão responder no final, tudo bem? A apresentação, eles vão dar uma palestra em torno aí, então, de 45 minutos, e aí depois tem um momento de perguntas no final, tá bom? Vai, gente, com vocês, então. Arthur, você vai querer falar ou eu posso começar? Pode começar, Felipe, porque senão toda vez que eu fizer Gilson, aqui... Não, toma. Tá bom. Pessoal, boa noite. Boa noite aí, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É uma honra para mim. Hoje na verdade, a segunda vez que essa palestra eu estou apresentando ela na BC2. O tema hoje da palestra, antes de eu me apresentar aqui, né, vai ser sobre o tempo da criação, uma análise do Cronos, em três perspectivas: antropológica, religiosa e geocientífica, né? Obviamente, a gente está falando dos textos veterotestamentários que falam a respeito da Gênesis, né? Então, apresentando aí, Arthur, você pode passar o segundo slide? Meu nome é Felipe Abreu de Oliveira, sou geólogo ali formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou concluindo agora o mestrado em Geociências no Museu Nacional da FRJ, a área voltada para meteoritos. Atuo diretamente com resgate dos acervos de meteoritos no Museu Nacional pós-incêndio. Também contribuí com resgate de acervos em egiptologia, antropologia biológica e geologia. Hoje eu falo de vocês diretamente de uma plataforma, estou embarcado, né? Então, tenho 10 anos de experiência no setor de óleo e gás. Já trabalhei em todas as bacias da costa leste brasileira. Fui bolsista FAPERJ nesse trabalho de resgate dos meteoritos e atualmente também sou professor da FAECAD, Faculdade das Assembleias de Deus do Brasil. Eclesiasticamente, sou diácono e superintendente de escola dominical da Assembleia de Deus em Parada Angélica, de Caxias. Também sou diretor de ensino lá e coordeno um núcleo de teologia da ETAD FAETAD também há um tempo. Já tenho uns 17 anos que eu trabalho com textos do processo de criação, né, tanto no Pentateuco quanto em alguns livros poéticos também. E uma parte desse trabalho de hoje ele foi apresentado no 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica em São Paulo e na revista Repasse. Pode passar o slide, Arthur, por gentileza. Terceiro slide. Só uma coisa aqui, acho que não está no modo do tela cheia, não, de apresentação. Para mim está aparecendo aqui a tela do PowerPoint toda. Para mim também. Se puder botar na terceira. Isso, Arthur, muito obrigado. Não, gente, tem alguma coisa estranha. Na tela cheia.
Gente, tava na tela cheia para mim, agora eu tirei, eu não tô entendendo. Então, porque... nenhum momento para mim apareceu tela cheia. Para mim tá em tela cheia. Para mim também. Então, não sei. Pergunta pro pessoal se ninguém tá vendo tela cheia, porque agora realmente não tá. Agora realmente não tá, porque eu saí de lá. Mas eu tava na tela cheia. Também não estava vendo na tela cheia, não. Eu vou parar de compartilhar. Eu vou compartilhar de outro jeito. Eu vou compartilhar de outro jeito. Não, eu compartilhei janela. Eu vou compartilhar a tela inteira. O Arthur, se você colocar ele em apresentação e depois compartilhar, eu acho que dá certo. Não, já fiz isso aí é coisa de computador, cara. Já fiz de tudo dessas formas aí, eu já usei em todas as plataformas, não só no Meet. É que vocês têm que só ter um pouquinho de paciência, como eu não tenho 2 telas. Então, quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que desligar o microfone e sair de qualquer forma. Isso, agora foi. Aí, ficou bom. Tá. Então, continuando aí, pessoal. Obrigado, Arthur. Obrigado, Gilson aí. Então, o objetivo dessa apresentação, né, é mostrar uma proposta hermenêutica do processo de criação de escrito em Gênesis 1 e 2 e fazer uma análise comparativa convergente dos modelos da teologia e geociência. Eu sei que é um pouco complexo, mas vamos ver se vai ter êxito, né? Tanto da gênese do universo até o surgimento do homem. Bem, e esse estudo ele vai se fundamentar principalmente na correlação sequencial desses eventos e a metodologia é para tentar corrigir. Eu gosto muito de usar esses termos que se associam a mim, né? É a miopia, tem uma miopia, então vai tentar corrigir essa miopia que a gente tem quando a gente tenta enxergar um pouco o Criador. Pode passar, Arthur, apresentar a próxima. Próximo, isso. Esse aí basicamente é o nosso roteiro, a gente vai ter uma breve introdução e nós vamos dividi-la em 3 partes e no final tentar fazer a proposta hermenêutica. Então, a primeira parte a gente vai falar do conceito do tempo na Bíblia hebraica, né? Vocês vão ver alguns termos em grego aqui, claro que não estão associados a esse texto, mas é o significado desses termos em grego que vieram posteriores a ele, eles vão nos elucidar muita coisa concernente ao conceito que eles têm. Então, a gente vai falar do conceito de Kairos, Cronos, e o surgimento do Cronos na criação e o início dessa medição. Isso olhando o texto, tá? A segunda parte nós vamos ver a compreensão do termo Ion na literatura de Gênesis 1 e 2, né? O Ion é um termo hebraico para dia. Vamos ver o termo Ion em Gênesis 1 e 2, vamos ver de Gênesis 1 até 2, 3, vendo pela perspectiva religiosa, e depois de 2, 4 até Gênesis 3, por uma perspectiva antropológica, basicamente. E, na terceira parte, fazer essa correlação dos eventos da criação por uma perspectiva geocientífica. E nós vamos observar a problemática de correlação do Ion 3 com 4, do ponto de vista geológico, é óbvio, e as ferramentas que vão apontar para uma criação maior do que 7 dias de 24 horas aí. E, por fim, a gente vai fazer essa proposta hermenêutica, tá bom? Muito bem, pode passar, Arthur, por gentileza. Isso, muito bem. Isso aí essa introdução aí basicamente é um resumo do que foi apresentado no Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica e em que foi, de fato, um trabalho que ele visa estender
a exegese de Gênesis 1 e 2, tentar compreender do ponto de vista do autor, do leitor, do ambiente que está, e fazer essa correlação comparativa com o que se tem nas geociências, né? Eu gosto sempre de citar uma história que aconteceu comigo quando eu iniciei a minha graduação na disciplina de Geologia Geral 1, quando eu me deparei com o conceito de tempo geológico, né, que abrangia tempo do universo aí de 13 bilhões de anos. Então, claro que isso deu um nó na mente. Então, uma das perspectivas que o professor estava adotando ali foi indagada, né? Com relação ao voltar, não se tinha homem nessa data. Então, a resposta que tive, olha, foi o seguinte: você agora está cursando uma graduação, cara, fazendo ciência, então, portanto, você esquece essa questão religiosa e tudo mais. E no final da aula, obviamente, eu fui procurá-lo para tentar. Me deu uma resposta muito interessante, que é o seguinte: você acredita em Deus, né, cara? Eu, sim. E você acredita na eternidade dele? Sim. E você tem dificuldade de compreender alguns bilhões de anos? Sim. Então, sinto muito em dizer, você tem dificuldade de compreender o tempo, tem dificuldade de compreender a eternidade, tem dificuldade de compreender Deus. Então, isso me abriu os olhos, e realmente eu tinha uma visão um pouco limitada sobre o Criador, então resolvi devotar minha vida toda a isso. Muito bem, pode passar, Arthur. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o conceito de tempo veterotestamentário. Pode passar, Arthur, por gentileza? Muito bem. Qual é o conceito que a comunidade... pode voltar, Arthur, por gentileza. A comunidade de Israel tinha com relação ao tempo, né? Tanto o tempo marcado, né? Cronológico, quanto o tempo divino, o tempo das estações. Qual era o conceito que eles tinham relacionado ao tempo? E por que isso foi tão importante na compilação dos 2 capítulos iniciais de Gênesis, né? Então, nós vamos ver também quando surgiu o tempo na criação, em que momento o tempo ele deu o start. E quando, de acordo com os eventos descritos na criação, que se começa a medir esse tempo. Uma coisa é você ter o início do tempo, outra coisa é começar a medir esse tempo. Então, basicamente, a primeira parte a gente vai abranger isso aí. Pode passar, Arthur. Muito bem. Então, Candeias Salles, em 2006, pode passar, por gentileza. Ele vai apresentar uma definição muito importante de como que os antigos hebreus, ou as comunidades próximas aos hebreus, eles tinham com relação ao tempo. Então, ele abrange 2 fatores muito importantes, 2 vetores, mas que, apesar de serem distintos, eles vão se complementar. Um é a concepção e a outra é a percepção. Ou seja, como que a comunidade ela conceituava o tempo. Qual era o conceito de tempo para essa comunidade? E como eles percebiam a passagem de tempo. Existe uma forma um pouco mais subjetiva, né, de se ver e entender esses fenômenos que estão voltados para essa compreensão cotidiana, e existe uma versão um pouco mais expandida relacionada ao pós-mortem, né, a vida após a morte, de eternidade. Então, é importante a gente ponderar isso. Pode passar, Arthur.
Então, a arquitetura temporal, e quando a gente está falando de Pentateuco, a gente está falando de interferência da comunidade egípcia e cananeia com relação a essa literatura. Tá? Então, a arquitetura temporal no Egito Antigo, ela está baseada em 3 concepções básicas. Existe a concepção cíclica, concepção linear e a concepção imóvel ou estacionária do tempo. Tá? Então, basicamente, essas 3 concepções, isso a gente está falando de como eles conceituavam o tempo, que vai estar relacionada também a como que a literatura dos hebreus está confeccionada. Pode passar. Então, qual é a concepção cíclica? O que é essa concepção cíclica? Ela vai ser derivada da repetição periódica de uma série de ritmos, né, naturais que são externos ao homem e que são imprescindíveis para uma boa ordem, né, do universo e da sociedade. Só para a gente ter uma ideia dessa cadência, né, são sucessões e alternâncias de dia e noite. Né? Então, você tem um dia, vai chegar à noite, depois vai repetir esse ciclo, dia e noite, dia e noite. Outra forma de ver isso é a questão da sucessão ou substituição das estações do ano, né? As 4 estações. Depois ela vai se repetir nessa concepção cíclica. Então, as estações, que é chamado de Aket, é o período de inundações. A gente está vendo aqui essa concepção dos egípcios. Tá? Por que eles têm essa concepção? Por conta do Nilo. Né? O Nilo ele vai ter períodos de inundação, períodos em que essa terra que inundou saiu do leito do rio e está agora na margem, ela vai servir para fazer uma semeadura e vai ter a época da colheita. Isso vai se repetir. Né? Inclusive, ela vai servir para marcar festas de calendário. E por que isso é importante? Porque em Gênesis 1 nós vamos ter uma alternância, ou essa concepção cíclica de dia e de noite, né? E também ela vai marcar o calendário judaico. Concepção linear, que é um outro modo de tentar enxergar o tempo, é aprender 2 vetores, né? Primeiro é o cosmo e depois é o indivíduo, ou seja, vai ter um início, a primeira vez que acontece alguma coisa, e por aí em diante tudo vai se desencadear. A gente vai ver um pouco dessa concepção linear em Gênesis 2, em que vai falar da criação do universo do ponto de vista antropológico. Né? Ainda não existia o homem, ainda não existia a agricultura e tudo mais. Então, essa concepção linear, do ponto de vista do indivíduo, vai falar que ainda não existia a morte, não existia o mal, não existia a cólera, não existia a desordem. Então, a partir de um ponto em diante, ele vai marcar essa concepção linear do tempo. Pode passar tudo. Depois nós vamos ter uma concepção imóvel ou estacionária, que o indivíduo ele não tem domínio sobre isso, tá? Ele não controla. Isso está mais relacionado a uma eternidade, tá? A gente percebe isso nos tempos funerários egípcios, que são chamadas de moradas da eternidade. Então, a gente vai ter o homem como ser eterno, tem um início, mas não vai ter um fim. E o infinito, basicamente, está associado a essa concepção imóvel. Muito bem, pode passar. Bem, a gente vai falar de um tempo, de uma concepção do tempo, usando a língua grega, kairos. Apesar desse termo ele só vir a partir da Septuaginta e depois com a literatura neotestamentária, mas eu queria inserir o conceito, esse conceito aqui na palestra. Tá? Então,
esse termo Kairos ele vai estar associado à mitologia. É importante a gente identificar e isso pode passar na mitologia, que é o seguinte: e a história mitológica vai envolver que o conceito de Kairos está associado pode passar tudo, a um conceito de instante que se consegue afastar o caos ou abraçar a felicidade. Tá? E também vai estar relacionado a um momento certo, um momento oportuno, e não necessariamente a marcação do tempo físico, tá? Mas sim um momento linear, um momento certo, um momento oportuno para se fazer alguma coisa, né? Ou um momento de dar certo, um momento de dar errado, um momento do divino agir, um momento do caos, né? E depois nós vamos ter o Cronos. Pode passar, Arthur. E depois nós vamos ter o Cronos, também na visão mitológica, só que agora com uma abordagem mais física. O Arthur pode passar lá para o Cronos. Uma abordagem mais física, né? Seria o tempo dos homens. É interessante que nessa forma de ver, os gregos eles atribuíam o Cronos ao tempo dos homens, né? Ou seja, esse tempo físico, cronológico, que segue uma ordem, que representa uma característica destrutiva do tempo, no qual o Cronos, que seria um titã, ele viria e, de alguma forma, ele engoliria os homens, né? Mostrando como que os homens eles são suscetíveis ao tempo e que algum dia eles seriam vencidos por ele. Então, pode passar de uma forma bem simples aí. Nós temos duas concepções de tempo. Uma é o Kairos e a outra é o Cronos, onde o Kairos vai significar um momento oportuno, uma ocasião certa, uma oportunidade, e o Cronos é um tempo físico cronológico, compreendidos como anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Então, basicamente, o Cronos ele vai ter que ter uma escala associada. Você precisa marcar esse Cronos. Tá? Muito bem, pode passar. Pode passar. Então, agora a gente vai ter essa abordagem teológica do tempo, tá? Mostrando o Arthur, pode passar, por gentileza. Mostrando Gênesis 1 e 2, esse conceito que a comunidade judaica ou que o autor do livro de Gênesis ele expressa. Então, nós temos uma tabelinha, essa tabelinha chamada de coluna evento cronoestratigráfica, evento porque a gente vai estar associando a eventos, crono porque esses eventos estão associados ao tempo, e estratigráfica porque elas são colocadas em camadas, tá? Ou em colunas, em linhas da criação em Gênesis. Então a gente sempre olha de baixo para cima. Sempre que está embaixo é o mais antigo e o que está em cima é mais recente. Do lado esquerdo dessa coluna, dessa tabela aí, nós vamos ver a palavra Yom. Essa palavra Yom é a palavra hebraica para dia, tá? Então a gente vai ver dia 1, dia 2 até o dia 7. E do lado direito dessa tabela nós temos o evento que surgiu em cada um desses dias. Então no Ion 1 a gente vê a luz, separação entre luz e trevas. No Ion 2 nós vamos ver a expansão e separação no meio das águas, que é chamada de firmamento. No Ion 3 nós temos terra, surgimento de mares e de plantas. É importante observar a sequência das plantas que ele fala de ervas, erva verde, erva com semente, árvore frutífera, que nada mais é do que erva verde simbolizando de erva verde até a árvore frutífera, as angiospermas, gimnospermas e as gramíneas, né? No Ion 4, nós temos luminares, a formação de Sol, Lua e estrelas.
No Ion 5, que é o dia 5, nós vemos a vida, a fauna marinha, né? Os répteis também que se arrastavam, animais marinhos de grande porte, e depois nós vemos répteis e aves. É importante observar que nessa literatura a fauna começa marinha, né? E de tamanho pequeno, passando para tamanhos maiores. E do Ion 6 nós vemos surgimento de répteis, também terrestres aí, um termo que ele usa, bestasfera, né? Mamíferos e, por fim, o homem. E no Ion 7 nós temos o descanso. Essa, basicamente, é a tabela de eventos citados ou eventos criados em Gênesis 1. Então, aonde que podemos marcar o surgimento do Cronos, ou do tempo, nessa tabela? Lá no Ion 1. A partir do momento em que você forma a luz ali, você já tem tempo contado, porque o tempo ele é uma dimensão e ele vai estar atrelado a essa formação do tempo, né? Onde ali você tem no processo de nucleossíntese e tudo mais. No entanto, o que marca para o homem a escala de tempo basicamente são as luminárias, né? São Sol, Lua, para marcar estações, dias e tal. Isso foi criado no quarto. Então a gente tem a criação do tempo no dia 1, e nós temos escala para esse tempo só no dia 4. Ou seja, do dia 1 ao dia 4, nós não temos nada para marcar essa escala. E a luz que marca ali no dia 1 não é do Sol, né? Não é essa luz do Sol. Pode passar, Arthur. Então, a gente analisa esses capítulos 1 e 2 de Gênesis. Pode passar, Arthur. Arthur passar aqui o slide. Arthur, pode passar o próximo slide. Então, a gente tem os capítulos 1 e 2 de Gênesis sobre o foco de contexto histórico e informação literária peculiar. Arthur, consegue passar o slide? O pessoal está me ouvindo? Consegue me ouvir? O pessoal consegue me ouvir? Arthur? Isso, muito bem. Muito bem, é isso aí. Então, informação literária. Primeira coisa é que a gente vai considerar a autoria mosaica. Tá? Para quem é adepto aí da autoria nas 4 fontes literárias, a gente está num momento teológico em que já entra em desuso isso, né? Mas foi considerada a autoria mosaica, apesar de sabermos que no Pentateuco Moisés não escreve tudo, você tem partes editadas, né, após Moisés, mas a gente tem Moisés escrevendo, e se considerarmos que ele é o autor principal desse conjunto, então nós temos que pensar em interferência egípcia aí, né, ou características egípcias, né? O doutor James Hoffmeier, que é um egiptólogo, ele é maximalista, ele vai falar o seguinte: olha, ao invés de tentarmos encontrar partes dos judeus ou dos hebreus no Egito, nós temos que encontrar características egípcias nos textos hebreus. Então, isso faz um sentido muito, muito importante
porque nós vamos ver interferência não só religiosa, mas literária, até a questão de nomenclatura. Nós vamos ver muitos nomes hebreus associados com radicais egípcios. É importante também se ter ideia que não é um texto científico, Gênesis 1 e 2, é um texto poético, narrativo, tá? E quando a gente pega esses textos, esse texto principalmente, quando aqui eu coloco mitologia, eu não estou colocando como um sentido pejorativo, mas sim de contexto que cada povo tem sobre a sua origem. Então, as mitologias sumérias, mitologias babilônicas, mitologias egípcias, elas se parecem muito na estrutura com o relato de Gênesis 1 e 2. Também foi visto que os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles têm mais um cunho apologético e religioso do que científico, né? Onde eles vão apresentar Yahvé como um único Deus, contrastando os deuses das nações circunvizinhas, onde eles estavam totalmente inseridos no contexto de Gênesis do universo. Então, eles fazem também, Moisés ele faz uma descrição didática da ordem desse processo criativo de Deus, inserindo o conceito de tempo para eles, né? E por que isso é importante? Hofmeier descobriu um pedaço de argila numa das tumbas, agora não me recordo de qual era o nome do sacerdote, mas ele é de Ramsés. Pode voltar, Arthur. De Ramsés II, em que Hofmeier percebe, descobriu ali uma argila onde está escrito tem basicamente a escala de trabalho dos escravos ali. E qual era a escala de trabalho? Eram 3 sequências de 10 dias, onde não se tinha descanso. Então, ele tinha a semana dele tinha 10 dias ao invés de uma semana. Então, você tinha 3 semanas de trabalho com 10 dias, né? E agora Moisés ele vem inovar, digamos que ele transforma a semana, que era de 10 dias, em uma semana de 7 dias, onde toda essa semana, no final da semana, você vai ter um descanso. Esse descanso ele vai ter que ser atribuído à adoração, ao culto ao Deus que te tirou dessa servidão. Então é importante ver que até a criação da semana, dos 7 dias, está atrelado a essa mudança no estilo de vida dos hebreus. Pode passar, Arthur. Agora a gente vai ver um pouco da lente teológica, a compreensão do Yom, ou do termo dia na literatura de Gênesis 1 e 2. Pode passar. Bem, a compreensão desse Yom, ele divide em 3 partes. Arthur, pode passar? Você vai ter o termo Yom, ou dia, em Gênesis 1 e 2. Nós temos 3 traduções, ou 3 processos de escrita desse texto. O Arthur, pode passar? O primeiro texto você vai ter Gênesis 1 em hebraico, né, no texto original. Depois você vai ter lá para o 3º século antes de Cristo, 3º, 4º século antes de Cristo, você vai ter a conversão desse termo em hebraico para o grego, que é chamado de Septuaginta. Então esse texto ele vai passar por um processo de tradução. Depois você vai ter também esse processo indo para o português. Claro que tem a Vulgata Latina, mas a gente vai considerar agora a tradução para o português. Pode passar. Então, a gente vai ver o Gênesis 1 e 2 agora, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, por uma perspectiva religiosa apenas. E do
capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 3, por uma perspectiva antropológica apenas. E por que eu coloco de Gênesis 1 até 2, 3? Porque essa divisão de capítulos foi feita muito posterior ao texto original. Tá? Na verdade, essa sequência de 7 dias só acaba no capítulo 2, versículo 3. É ali que deveria ser acabado o capítulo 2, né? O capítulo 1, na verdade. E a criação, um outro processo de análise antropológica, ele se inicia no versículo 4 do capítulo 2 e vai até o capítulo 3. Pode passar, Arthur. O que a gente fez aqui, basicamente, foi uma exegese. Tá? Repare que tudo tem uma legendazinha, tudo que está com um retângulo em vermelho, a gente pode associar um tempo kairos, ou um tempo oportuno para alguma coisa. E tudo que está relacionado a uma linha azul é um tempo marcado, um tempo cronológico. Tá? Então, lá, a gente tem no princípio, lá no início do termo, como aquele processo linear, lembra do conceito linear? No princípio, e sejam eles para sinais para tempos determinados. Lá do versículo 14, também está associado a um tempo kairos, um momento, um tempo determinado. E chamou a luz dia e as trevas noites, e foi tarde de manhã, o primeiro dia. Depois ele vai repetir isso lá, e foi tarde de manhã, o dia quinto, tarde de manhã, dia sexto, como uma forma cíclica, que ele está marcando como um tempo cronos. Tá? Aí no capítulo 2, lá no final, foram acabados, e Deus acabado essas partes que estão marcadas no tempo de Deus, um tempo de Deus. E o restante está associado ao tempo cronos. Pode passar, Arthur. Agora, no capítulo 2, versículo 4 em diante, pode passar, Arthur. Nós vamos ter uma outra análise, que é uma análise antropológica, tá? Arthur, pode passar. Basicamente, esses são os textos, né, de Gênesis 1 e 2, já com as marcações. Arthur, pode passar. Essas são as origens, ou quando foram criadas. Está no próximo slide aí que o Arthur vai passar. Me ouve, Arthur? Arthur? Pode passar o próximo slide. Arthur? Arthur? O próximo slide, ele vai marcar do capítulo 2, versículo 4 até o final do capítulo 3. O pessoal está cortando. Volta aí, Arthur. Arthur, volta um pouco para mim. Lá na marcação onde tem... tem um delay. Tem um delay. Tá. Entendi. Tá, vamos lá. Então, essa abordagem... Estou te ouvindo. Está tendo um delay. Ó, Arthur, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Arthur? Isso, muito bem, muito bem. Então, esse texto, estou ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Então, esse texto, do versículo 4 em diante,
as marcações em vermelho estão associadas ao... Oi? Quando foram criados, no dia, tá? Todas essas que estão em retângulo vermelho, elas estão associadas ao tempo oportuno. Repare que ele vai citar novamente o processo de criação no capítulo 2, só que agora ele vai falar concernente ao homem. Tá? Toda a planta do campo ainda não está na terra, e toda erva do campo ainda não brotava. Repare que ele vai citar ainda não. Ele faz um contraste com o capítulo 1, que tudo era bom, né? Agora é tudo negação. Ainda não tinha feito isso, ainda não tinha feito aquilo. E os termos associados à agricultura estão em roxo. Aí, ó. Nós temos plantas do campo, erva do campo que ainda não brotava, lavrar e tudo mais. Por que isso? Porque nós temos uma grande influência da agricultura egípcia nesses textos, tá? Por conta do Nilo. Pode passar, por? Pode passar aí para o nosso próximo slide, que no caso é a análise religiosa. Arthur? Me ouve? Pode passar o próximo slide. Arthur? Eu estou vendo que tem um delay, mas é porque eu estou não estou conseguindo visualizar o slide. Aí, para eu dar o prosseguimento sem estar o slide é complicado. Tudo bem. Entendi. Vou aguardar aqui. Então, até agora, o que a gente viu foi o seguinte, pessoal. A gente viu uma análise puramente literária. Agora, essa abordagem teológica do tempo é para a gente ter uma ideia de que na Bíblia de Estudo, palavra-chave, eles vão argumentar que esse termo ele pode estar relacionado a dia, a um período solar, a um período de tempo, não necessariamente dia 24 horas. Tá? Apesar do texto estar relacionado a 24 horas, o sentido dele é mais um sentido poético do que científico, tudo bem? É isso que eu estou querendo evidenciar. Pode passar por... Então, aqui tem algumas referências que os professores usavam esse termo no sentido de finais dos tempos, usando no sentido de kairos e no sentido de cronos. Pode passar por... Arthur? Arthur? Pode passar o slide, Arthur? Isso. Então, a compreensão desse termo na literatura de Gênesis 1 e 2, a gente vai ter uma problemática com relação à correlação
com a geociência. Por quê? Essa correlação ela vai estar problemática na passagem do dia 3 para o dia 4. Isso, muito bem. Bem, a passagem do dia 3 para o dia 4, de acordo com aquela escala que a gente mostrou lá, é o seguinte. De acordo com a geociência, o Sol, na verdade, ele vem, o sistema solar ele é formado antes da Terra, antes da Lua, ou no mesmo processo, e não posterior, como a literatura de Gênesis, né? Pode passar, Arthur? Pode passar? Vai ter essa problemática. Bem, Arthur, pode passar um pouco? Passar lá naquela do meteorito. Se formos pensar na literatura de Gênesis, a gente vai ver que tudo começa com a formação da Lua e tudo mais. Eu trabalho com meteoritos e o que a gente tem de mais antigo que a gente toca, que a gente pode tocar, são os meteoritos condritos carbonáceos. A gente tem aqui, pode fazer isso. E ele é do tamanho do amão, né? Esse meteorito, tamanho do amão. E dentro, né, na parte estrutural dele, nós temos micropartículas que são de carbetos de silício. Esse meteorito, ele data de 4,6 bilhões de anos. Ou seja, essas partículas são anteriores, ou são bem mais antigas, tá? Quase 3 bilhões de anos mais antigas do que esse meteorito. O que essas partículas elas contam? Elas contam a história pré-sistema solar. Tá? Pré-sistema solar. Então, essas partículas elas são anteriores à formação do nosso sistema solar. E esse meteorito, ele sim, formação do sistema solar, ou seja, ele é da mesma época da formação do sistema solar. A composição dele é a composição mais próxima do Sol, do sistema solar primordial. Então, a gente tem uma data, um processo de datação que não bate com o texto de Gênesis, que é bem mais recente. Como lidar com essas problemáticas, né? Pode passar, o Arthur, pode passar essa daí. Como lidar com essa problemática? São os métodos, pessoal, os métodos. Quando você pega um texto de Gênesis e tenta adaptá-lo, você está adaptando uma literatura, tá? Uma literatura que tem um objetivo que não é científico. E você tem métodos científicos de datação. Então, qual é a proposta hermenêutica para compreender isso num processo que é aparentemente conflitante, esses conflitos epistemológicos? Como lidar com isso? Pode passar. Como lidar? Então, a gente vai ver que existe uma proposta hermenêutica para saber lidar com esse conflito. Está relacionado àquela história lá do início que eu contei, que o professor falou comigo, né, para poder enxergar o Criador um pouco maior. Pode passar. O próximo slide que o Arthur vai passar aí, ele é fundamental para que a gente consiga fazer essa correlação. Né? Essa imagem do próximo slide que ele vai passar, essa tabela, ela está num artigo que foi publicado pela revista Repaz em 2019. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, está lá, a revista Repaz, tá? Rede Pentecostal. Tu pode passar esse slide, né? Como lidar com isso, com essa convergência aí, escondida entre esses conflitos aí. Tu
esperar aqui que deve estar dando isso daí. Essa imagem, essa tabela, ela, do lado esquerdo, é aquela tabela da criação, né, de Gênesis 1 e 2. Aonde tiver essa bolinha vermelha, é porque é algum evento catastrófico na Terra que a gente tem, tá bom? Bem, do lado direito é a tabela de evento do modelo geológico que a gente tem atualmente. Tá? Então, primeiro você tem a instabilidade, né? O que a gente poderia associar ao Big Bang, né? A esse colapso, início da era de forma o fóton, que é as partículas que compõem a luz. Passando alguns milhões de anos, você vai formar o disco protoplanetário, depois você vai fazer a formação do sistema solar, da Via Láctea, e ali você vai formar primeiro o Sol, depois os planetas rochosos, posterior os planetas gasosos. Nesse contexto da formação dos planetas rochosos, você tem a formação lunar também e dos meteoritos, que são partes ou corpos que formaram os planetas, né? Então, a gente vai ter na formação do planeta Terra a exposição desse magma. Então, vai formar as primeiras crostas, tá? Crosta bem antiga, chamada de cráton. Depois, você vai começar a formar os continentes, né? Vai formar as configurações continentais e, consequentemente, as marinhas também. E só no Cambriano, tá? Depois do Proterozoico, a gente vai ter a formação da fauna, tá? E essa fauna, ela começa marinha, com animais minúsculos, tá? Então, animais de corpos moles, sem carapaças, depois com carapaças. Depois a gente vai ter a formação dos peixes no Devoniano, tá? Depois a gente vai passar a formação dos répteis um pouco maior. Também, né? A gente é interessante ver essa evolução das plantas. Depois no Mesozoico, na era Mesozoica, a formação do surgimento dos dinossauros e tudo mais, até que no final a gente tem a formação que parece que ela vai seguindo a mesma sequência do que a gente tem. Só tem um problema. O dia 3 com o dia 4, ou seja, a Terra, mares e plantas com os luminares, que tem um problema. Porque na geociência deveria ser o contrário. Esse dia 4 deveria vir primeiro. A gente sabe que Gênesis não é um texto científico, né? É um texto que não tem esse cunho. E é interessante também notar, que toda passagem de um dia para o outro, que a gente tem na literatura de Gênesis, quando a gente associa isso com a ciência, a gente tem um evento catastrófico. É muito nítido isso. Então, a gente consegue, apesar do texto ser mais apologético, mais religioso, mais do que científico, a gente ainda consegue ter uma relação um pouco boa se desconsiderarmos a questão do tempo. Tá? Se desconsiderar, se só linkarmos os eventos. Pode passar, Arthur. Então, é interessante, nessa análise, a gente tirar o termo dia, para que a gente consiga associar os eventos. No entanto, o termo dia é importante para os hebreus para poder dar o conceito de semanas, tá? De religiosidade, de festas para eles. Ou seja, Gênesis é uma literatura que não tem esse cunho de falar da criação nos tempos pós-modernos. Tá? Pode passar, Arthur.
Arthur. Arthur, pode passar. Arthur. Vou aguardar aqui o próximo slide para a gente ir para o final. Então, concluindo aqui, a Bíblia foi escrita para o homem na linguagem humana, né, na linguagem antropológica, com aspectos do dia a dia que a gente viu lá com relação a plantas, a plantação e tudo mais. Permeia por diversas culturas, mais de 1.600 anos para ser escrita por mais de 40 pessoas diferentes, com profissões diferentes, e para quê? Para que o homem conseguisse compreender o Criador. Então, Gênesis 1 e 2 está mais preocupado em mostrar quem criou e por que criou, e não como criou. Tá? Então, Deus se revela através de 3 perspectivas. Primeiro, nas Escrituras, que é o que a gente analisou, na natureza, a gente também analisou, e nas experiências pessoais que ela não tem. Então, todas elas devem ser corroboradas pelas Escrituras. Então, se você quiser compreender melhor o Criador, então, hoje, se eu pudesse responder aquela pergunta do professor, eu iria escolher as 3 coisas. Né? As 3. Pode passar. E agora a gente vai ver algumas referências bibliográficas sugeridas aí para que a gente consiga aprofundar mais o tema, porque isso é só uma introdução, né? É lógico. Isso é só uma introdução. Pode passar, tu. Pode passar. São mais 2 slides aí e acaba. Tem essa referência, tem outros livros. Então, daqui a gente tem e esses são algumas referências que eu considero mais importantes aí para que a gente consiga seguir. Então, a gente tem Bíblia de Palavras-Chave, Bíblia Arqueológica, esse livro de Longman terceiro, o livro dos Deuses Semitas, do padre João Figueiredo, né? E o artigo dessa revista Pandora, e aqui a gente encerra. Espero que vocês tenham apreciado e gostado um pouco desse tema, apesar da problemática de rede, né? Mas já visto que eu estou aqui no Oceano Atlântico aqui e vocês aí, né? Um grande abraço para Deus. Vou dar uma mutada no meu microfone. Muito bom, maravilha. Apesar de toda gambiarra aí, né? Da minha parte é isso, Acho que conseguiu. Muito legal. Teve esse grande delay aí, acho que todo mundo percebeu. O Felipe, ele tá, acho que ele falou, né? Tá na plataforma, tá embarcado. O Arthur tá onde, Arthur? Não, tô em Campo Grande. Tá em Campo Grande? Não, Campo Grande no Rio? No Rio, tá. E aí, enfim. O problema tá... Não, mas é porque ele tá com muito delay lá na plataforma. Então, tinha várias vezes que eu já tinha passado o slide. Aí, no meio, embolou, porque teve uma hora que eu fui para frente e ele ainda estava atrás, só que para ele parecia que eu não tinha nem ido. Então, aí houve uns embolos, né? Não teve jeito. Aí eu procurei tentar, mas agora mesmo, no final, eu já tinha passado o slide de um tempo ali, mas... Enfim, deu esses contratempos aí. Na verdade, a apresentação é do Felipe. Quando o Gilson falou comigo, eu falei que a melhor pessoa para fazer esse tipo de palestra introdutória, correlacionando as questões da exegética, né, com a ciência, eu achava o Felipe. Eu falei para ele, o Felipe está terminando um mestrado agora no Museu Nacional, né, eu já tenho doutorado, sou professor da Rural, então eu falo sobre essas questões também. Mas, assim, comigo essa é uma palestra talvez um pouco mais científica, com relação um pouco menor. Eu acho que o Felipe seria realmente a pessoa mais adequada para fazer isso. Claro que a gente até pode fazer outros modos, outras coisas depois, aí, que eu acho que daria para eu pegar mais do que ele. Mas aí eu achava muito legal que fosse o Felipe. Então, teve um monte de dificuldades no ano passado,
E aí agora o Felipe falou de novo, né? Comigo e tal, mas o Felipe não, o Gilson. E aí eu conversei com o Felipe e o Felipe disse, não, eu consigo tal. Só que ele está na plataforma. Eu fiquei um pouco preocupado, mas ele disse que tudo bem. Então eu achei que valia a pena mesmo investir para que fosse o Felipe por conta... Inclusive o Felipe trabalha com meteoritos. Tem uma outra palestra dele, não é essa, mas que ele mostra, inclusive, o trabalho que ele está fazendo na recuperação do acervo do Museu Nacional, que é muito legal. Ele mexe com essa questão dos meteoritos. Então, se tem um cara que mexe bem com a datação, porque os meteoritos, né, são, digamos assim, o que a gente tem de melhor para tentar entender a Terra e o universo no seu passado, porque são corpos do universo que caem aqui e a gente consegue analisar eles quimicamente. Tanto que, mesmo quando a gente analisa as rochas, e rochas que, por exemplo, sejam derivadas do manto terrestre e tal, a gente sempre faz nossa análise química, a gente faz uma normalização, uma comparação com os dados químicos dos meteoritos, por exemplo, porque ele acaba sendo um padrão mesmo, porque ele é um bom representante do universo da Terra à época de sua formação. Então, ele é um cara muito bom nessa área, e é aquilo, né? O Felipe ele tem uma escola com a Assembleia de Deus, né? E conseguindo até, com bastante luta, o espaço para falar desse assunto, até mesmo na Assembleia, que a gente sabe que as igrejas evangélicas têm sido muito fechadas, isso não é de hoje, mas a Assembleia é uma das bastante fechadas, e o Felipe tem conseguido isso. Então, por isso que eu quis insistir. E se você olhar, essa parte exegética que ele fez foi muito boa, entendeu? Foi excelente isso que eu fiz. Sei que está tarde, todo mundo ficou cansado um pouco aí, mas essa exegese que ele fez eu acho muito legal para tentar mostrar isso, que na verdade, é isso que a gente sempre fala, eu gosto de dizer para as pessoas. A gente acaba... Tem outras coisas até muito mais aprofundadas e mais legais para a gente debater, mas Gênesis 1, eu acho até muito pouco nessa questão da conversa de fé e ciência na nossa área, mas é que as pessoas são tão arraigadas nisso, né, que a gente ainda tem que mostrar tudo isso. O Felipe está tendo que sair agora, ele está falando aqui que ele vai ter que ir para a cabine. Felipe, um abraço, te abençoe aí, cara. Obrigado, tá? Valeu, Felipe. Aí deixa eu só fazer o seguinte, por causa da... Pra gente entender, deixa eu só cortar aqui o